Graça e paz, igreja. Sim, existem cristãos que se dizem evolucionistas. É o que chamamos de evolucionismo teísta. Com todo respeito a quem pensa assim, é um pouco que meio impossível você ser evolucionista e cristão ao mesmo tempo. Ué, por quê, pastor? Vamos lá. Primeiro que, conforme a Bíblia, o evolucionismo é imoral, satânico e vai totalmente contra o que Jesus ensinou. Ô louco, pastor, tudo isso? Tudo isso. Quer ver? Vamos por partes. O evolucionista teísta afirma que Deus criou o homem não pelo poder da sua palavra, mas através da evolução durante milhões de anos de forma lenta e gradual. Então, de cara, Deus mentiu em Gênesis quando disse que tudo o que ele fez era bom. Pela evolução, as coisas não eram boas. Elas precisaram ser melhoradas até ficarem boas. Entendi, mas ainda assim dizer que isso é imoral? É moral porque a forma com que a criação teria evoluído seria através de muita morte, onde só os fortes ou os melhores adaptados sobreviveriam. E aí Deus falar que algo bom veio de uma sequência de milhões de mortes de inocentes e fracos, vai totalmente contra a moral do reino. Como assim? Ué, Jesus não disse que no seu reino o primeiro tem que ser o último, o mais forte proteger o mais fraco, e o mestre lava os pés dos servos? A evolução prega exatamente o contrário disso. Mas não para por aí. Se Deus fosse um evolucionista, além de imoral e fraco, ele realmente seria mentiroso. Pois Deus disse que, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é a palavra que criou todas as coisas ou não? Jesus é o verbo no qual Deus disse haja luz e houve luz ou não? Pior, a fé que salva é justamente crer nisso. É crer que tudo foi criado não pela evolução, mas de forma pronta através de Cristo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Aqui diz que quem tem a fé salvífica crê que o universo foi formado pela palavra de Deus. Agora está fazendo mais sentido. Só que tem mais ainda. Como já vimos no primeiro sermão do ano, Deus escreveu Gênesis 1 e 2 justamente para combater a evolução, pois a religião evolucionista não foi criada por Darwin, mas pelos egípcios. E como o povo de Deus tinha ficado 400 anos escravo no Egito, só ouvindo da religião e ciência egípcia, Deus manda Moisés escrever o Gênesis para esclarecer ao seu povo de que foi ele quem criou todas as coisas, por intermédio da sua palavra, que é o próprio Cristo, e que tudo o que ele criou estava pronto, perfeito e bom, e que o ser humano foi criado à sua imagem e semelhança, e não à imagem e semelhança de minhocas, símios ou amebas. Então, fique com a verdade e leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.